Perfeito, Ana, muito obrigado. Primeiramente, eu quero já fazer uma grande provocação a todo esse fórum, né? Aqueles que não estão assistindo, acho que viram desde o começo, né? Várias provocações de mindset, né? E olhando para todo esse cenário, não tem como eu, como professor, não direcionar algumas tendências, né? Então, vamos lá, ó. Primeiro, comunicação não violenta. Estejam prontos para ficar dando print na tela e copiando. Então, comunicação não violenta. Questão, avalie o que importa. Famosa questão de OKR, que foi mencionada pelo Alexandre Carrasco. Comece pelo porquê. Muito falado sobre o Fernando Molim, né, meu amigo da Telefônica. Organizações exponenciais. O que tem dentro das organizações que fazem a diferença no dia de hoje? Gestão profissional na prática, de um amigo meu, Felipe Colombo, da Anjo Tintas. Meu amigo Paulo Leônidas, que estava falando e começou a sua palestra com questão de empatia. Então, como modelar um negócio e ter mais empatia? Agora, nós estamos falando de ser humano, como lidar. Então, como a mente funciona, né, do Steven Pinker, tá? Scrum, você precisa conhecer esse método que vai trazer agilidade. Do Joseph Murphy, o poder do subconsciente, o como trabalhar a cultura do mindset positivo. Desperte o poder nas pessoas, né? Do José Roberto Marques. E, por fim, questões climáticas, que são assuntos relevantes para um gestor. Mas a ideia central aqui é que nós tenhamos uma vivência do como transformar, né, a área, né, em quesitos da casa ao estúdio, né? Então, como fazer isso, né? Então, acredito que todos estejam vendo já a minha apresentação e devem estar até com uma certa ansiedade do como fazer a coisa se tornar mais prazerosa. Então, olhando para todo o universo, a primeira pergunta que não quer calar é: será que eu preciso investir nisso, né? Será que eu tenho que fazer essa mudança radical? Independente das notícias que eu trouxe aqui, o próprio fórum, desde as palestras individuais, quanto à questão do próprio debate, falou das tendências. Então, muito se falou no debate do modelo híbrido, outros falaram um pouco da questão da existência do modelo remoto dentro desse exercício de 2021, e aí um detalhe, né, que a gente acabou convivendo, né, questão de filhos aparecendo, questão de uma ambulância com o Fernando Molim, depois uma obra com o Alexandre Carrasco e com o Carlos Balchi, e na verdade o que quer dizer, né? É uma outra conjuntura. O mercado imobiliário está crescendo, porque as pessoas estão buscando mecanismo de ter um escritório, de ter um ambiente mais confortável. Então, estão mudando. Então, isso daqui não é mais só uma tendência, não é um modismo. Realmente veio para ficar. Ah, vai ter alguma conjuntura de equilíbrio? Com certeza. Algumas empresas vão adotar totalmente a gestão remota, mas acredito que o melhor cenário é o quesito híbrido. Então, aqui tem argumentação suficiente para você valorizar esse momento. E aí, por onde começar, né? Até mesmo quando vocês estão olhando aqui o meu cenário, a primeira questão era a seguinte: o que fazer, né? Eu tinha só uma parede branca, né, onde eu dava aulas. Graças a Deus tinha um local dedicado para dar aulas da Live University, mas o que fazer para refinar essa entrega, né? O como surpreender as pessoas, o como conectá-las. E aí, o que a gente fez? O primeiro passo é saber
o lugar aonde a gente vai estar. Então, muitas vezes você pode escolher um quartinho, como eu escolhi, você pode escolher a garagem. A ideia é que vocês tenham pelo menos um mecanismo de um lugar, pelo menos primeiramente vago. O segundo ponto é verificar o quanto eu vou conseguir transitar nesse ambiente sem ter grandes interrupções, porque é o que muitos disseram. E outra, né, gente? Acho que todo o contexto do que nós estamos falando não é de um quesito religioso, né? Mas é a ideia central do ser humano parar de mimimi e ter mais conectividade, empatia, saber vestir o sapato do outro. Então, coisas existirão, mas se você tem como programar, você precisa delinear. Então, se o espaço tanto for um quartinho, quanto uma garagem, ou até mesmo a sala de casa, a gente tem que modelá-la. E aí, o que eu posso fazer, né, com o ambiente? Então, eu tenho que planejar. E aqui, gente, é o momento que vai, desde aquele primeiro instante, quem aqui já não casou, né? Que está casado, logo ali nos primeiros anos de casado, sempre quis decorar a casa, dar a sua identidade. E aqui, nesse momento, também é um momento de você trazer prazer, de você decorar, de trazer a tua identidade, de trazer uma perspectiva. E aí eu brinco, ó, tem vários cenários, esses são cenários reais, tá? De pessoas que desenvolveram um ambiente para conseguir tocar uma gestão remota, para querer fazer uma empatia visual, né? Então, quando eu criei o ambiente de uma prateleira cheia de livros, é fazer aquela provocação para a gente adotar um conceito de leitura. O segundo é que tenhamos que ter frases de otimismo, de positividade. Outra, a questão da postura. O ambiente favorece essa postura. Então, hoje eu estou sentado, mas em alguns momentos do meu exercício aqui, eu trabalho em diferentes posturas, até para que eu consiga trazer um resultado satisfatório, mesmo que as pessoas não tenham uma ideia de forma consciente, mas o seu subconsciente é trafegado nesse ponto. Terceiro passo, né? Que tipo de recurso eu devo ter, né, para que eu consiga fazer isso? Um dos primeiros, que até o Paulo acabou de dizer, quem estava participando da trilha roxa, para quem não estava, eu vou comentar, ele estava com um microfone de radialista aqui na frente dele. Aquele microfone nada mais é do que um microfone condensador ou direcionador. Então, se você googar e colocar condensador e direcionador, é aquele que capta a voz próximo. Então, se tiver uma obra, algo dentro da sua localidade que possa vir a interromper ou gerar ruídos, ele atenua, tá? Porque ele capta uma relação de 2 dedos do microfone, tá? Então tem uma leitura. Já o meu microfone, ele é um microfone dinâmico, porque eu não só uso por uma questão de aula, eu uso para outros ambientes, como a consultoria a qual eu tenho, junto com outros professores aí da live. Para quê? Para num momento que eu sair próximo da tela e eu pegar o meu flip chart, que está aqui com o desenho das crianças, né? Eu ter uma possibilidade que as pessoas tenham o áudio com uma certa qualidade e que eu não perca. Então, por isso, eu escolhi um microfone. Mas, Vinícius, é caro demais. Gente, existe preço para todas as necessidades, né? Exemplo, eu comecei com um microfone de lapela, que é um microfone similar ao do Paulo, só que num tamanho menor, onde ele vai direcionar a sua voz. Por isso que ele fica aqui próximo e vai captar apenas aquilo.
Isso daqui eu estou falando de valores pequenos, tá? Então, não necessariamente eu preciso investir num grande microfone, mas um microfone que traga pelo menos a qualidade esperada, que é o quê? Com que vocês acabam não tendo. Algumas pessoas, mas Vinícius, eu nem conheço uma parte de áudio, mas se colocar a visão sem microfone, só a captação do seu notebook versus o que a gente tem de qualidade sobre o microfone, isso é uma coisa, mesmo você sendo leigo, você vai ter capacidade de verificar que essa questão melhorou, tá? Um outro ponto, câmeras, tá? Eu tenho um investimento feito tanto numa câmera como essa que está aparecendo no slide, que é uma câmera profissional para gravação, e eu utilizo muito para fazer as lives da minha consultoria, tá? Ou até mesmo algum vídeo que a gente quer prover, mas nada tão bom quanto a questão de um celular, gente. Hoje, o celular filma com grande qualidade, com a questão de no modelo HD, e você tem essa qualidade. Então, basta, na verdade, na escolha da câmera, pode ser uma webcam, Vinícius? Pode. Existem vários modelos. Se vocês olharem, tem questão do celular, tem câmeras que tem um olhar difuso, né, que tem uma movimentação, tem as webcams, eu ia falar o nome da marca, mas eu vou falar, né, da Logitech, que são sensacionais, mas tem modelos similares com preços bem menores. Agora, já existe nesse mercado equipamentos considerados profissionais para essa modelação de estúdio dentro de casa, para fazer conferência, para fazer lives, para fazer reuniões e N outras coisas, tá, gente? Então, hoje o mercado, o Alexandre Carrasco tinha falado assim, o valor dos equipamentos subiram 10 vezes. Claro, a demanda é maior do que a oferta. Então, de fato, as empresas acabaram aumentando, até mesmo porque alguns equipamentos são importados, tá? Então, a gente tem conceitos que estão inerentes ao valor do equipamento. Não é por causa da pandemia que pegaram uma demanda, tá? Só que esteja pesquisando. Eu consegui uma webcam igual a essa marca, com 4 vezes menor o valor. Outro, microfone de muitos, até professores que a gente realiza masterclass, eu fui um dos que pagou mais barato, tá? Então, a gente tem que fazer uma busca, tá? E isso vai trazendo qualidade. Outro ponto, gente, importante é a questão da iluminação. Vinícius, tenho que gastar dinheiro com isso? Eu vou perguntar o seguinte, hoje eu estou usando o modelo que está aí na câmera, que é o quê? É você estar próximo de uma abertura de janela onde traz uma luz natural para fazer a gravação. Então se torna nítido. Agora veja a diferença. Eu vou aplicar uma luz, deve ter melhorado, vou aplicar outra, deve ter melhorado mais ainda, tá? Eu estou falando simplesmente de uma ringtone, tá? Que é aquela que hoje até as crianças estão gostando de tê-las para fazer vídeos. E aí, gente, olha a sacada. Eu vou mostrar. Isso daqui era um abajur de casa, onde eu coloquei um guardanapo que quebra para não estourar a luz na minha feição e eu ter uma qualidade. Aí eu ponho ela contra a parede e traz essa leitura, tá? Então, existem vários mecanismos,
para a gente trabalhar o conceito de iluminação. Eu modifiquei a luz do meu escritório. Então, tem 3 luzes direcionais para que possa melhorar. E isso já tinha, na verdade, só tinha uma lâmpada. Eu coloquei as 3 lâmpadas de LED, tá? Então, tudo isso vai tornando uma experiência ímpar para o colaborador. Se a gente está falando de liderança e gestão remota, você vai trazendo uma robustez para o negócio, falando assim, nossa, ele investiu tudo isso para trazer mais sinergia, mais empatia, e que nem o próprio William falou, provocando o Alex Leite, né? Tem que ter o one-to-one, ligar a câmera, fazer a coisa acontecer, tá? Trajado, pode ser uma camiseta, uma camisa polo, mas um ambiente que traga naturalidade. Perfeito? Aí, a gente tem todos esses conceitos, esses mecanismos, são tudo USB, tá, gente? Então, isso ajuda para que a gente tenha uma grande conectividade. Basta você ter um adaptador para aumentar a tua capacidade de conexões, tá? Agora, tem vídeos no YouTube que ensina com uma caixa de sapato fazer um softbox. Sabe o que é softbox? Eu vou voltar rapidamente aqui na tela. Tá vendo essas caixas pretas, né? Que muitas vezes tem em estúdio ou materiais de fotógrafos. Isso daqui está sendo substituído ou por mecanismos de papelão, tá? E depois você põe um papel laminado por dentro, corta, faz um soquete e monta como uma simples caixa de papel, gente. Então, existem vários mecanismos, que nem eu fiz lá com guardanapo, com abajur. Gente, ninguém tá vendo se eu tô com abajur ou tô com uma luminária profissional. Mas o que importa é que realmente o meu rosto não está gerando sombra. E isso traz muito mais conectividade, tá? Quarto passo, um dos pontos mais importantes, gente, conexão. Quantos de vocês, né, não tiveram momentos de queda fazendo uma conferência? Quantos de vocês já não se aborreceram, né? E, de fato, a gente também tem que ter um pouco mais de naturalidade, né? Quando isso acontece. Nós, como professores, fizemos todo um aparato para ter uma conexão melhor, né? Mas não quer dizer que todo mundo vai ter essa condição. E também tem que saber lidar com este problema. Agora, para diminuir o nível de interrupções, inconsistências na tua conexão, uma coisa importante, gente, não pense em um Wi-Fi, tá? Se você quer gerar um vídeo ou uma transmissão com qualidade, primeiro ponto, esteja conectado com o cabo, tá? Porque com o Wi-Fi dentro da sua casa, você pode ter muito vidro na sua casa, aí o sinal reverbera. Então, vou falar o português mais claro. O sinal fica bobo, ele se perde dentro de casa, e quanto mais caminho ele percorre, mais a gente não tem aquele sinal vivo que está chegando dentro da nossa casa. E outra, não fiz nenhuma analogia com o dono, né? O sinal vivo, não quero dizer a companhia, tá? Não é porque o Molim é da Telefônica que eu estou fazendo um spoiler aqui, tá? Mas a questão é, utilize o cabo, isso vai te dar uma garantia. Outro ponto é a questão de redundância, tá, gente? Hoje aqui eu tenho a internet pelo cabo, eu tenho a outra pelo Wi-Fi e tenho ainda roteado o meu celular. Para quê? Para que eu tenha planos referente àquilo que eu vou entregar. Se cair um, outro entra, tá? Ah, mas, pô, Vinícius, eu não manjo nada de TI. Pouco
importa. Eu estou falando de algo que já é notório. Então, ó, põe o cabo e crie redundância. E aí esteja atento a 2 pontos. A velocidade daquilo que eu baixo e a velocidade daquilo que eu subo. Então, é a velocidade de upload e a velocidade de download. Nossa, Vinícius, tem tudo isso? Tem. O upload, para quem está no comando de uma live, de uma aula, de uma conferência, precisa, se vai subir arquivos, dados, informações, tem que ter no mínimo 10 megabytes. Ah, mas Vinícius, como que eu vou medir isso? Eu tenho vários tipos de modelos de teste, né? Então, existem várias ferramentas. A que é mais usual, tá, gente? Eu uso a FAST ou a Speed Test, que ela traz os indicadores tanto de upload, que é aquilo que você sobe, de download, aquilo que você baixa, e o ping é o momento, né? Que, na verdade, quanto tempo demora para aquele processamento. Então, você consegue, antes da reunião, verificar se tudo está adequado, tá? Para quê? Para mitigar riscos na hora da conferência, da gestão com as pessoas. Perfeito? Agora, temos o 5º passo. Eu, como sou um cara um pouquinho fofinho, né? De fato, eu não tenho um IMC tão favorável, porque se eu tivesse 3,15 m, com certeza ele teria um IMC corretíssimo, mas não tenho, né? Que pena, tenho apenas 1,82 m. A gente precisa ter, no ambiente que a gente for selecionar, 2 pontos. Climatização, que é a questão de você tornar o ambiente também favorável para você ter uma conduta. A gente falou sobre aspectos de produtividade no debate, o próprio Molim falou de qualidade de vida, a minha amiga Nayara da Pipefy falou, trouxe no quiz interativo o quanto as pessoas estão satisfeitas, né? O Paulo trouxe agora elementos também lá da Coty sobre o que fazer, né? Ou como as equipes estão melhor. Agora, tudo vem de um conceito de engenharia de produção e de fisioterapia que muitos gestores achavam que era balela do RH, que é ginástica laboral, ambientes de trabalho com ergonomia, com a questão de quantidade de lumens, com energia, tá? Então, quanto mais a gente olhar para a questão dos ruídos, né? Na verdade, aqui eu tenho hoje uma abertura, não está tendo nada de problema, mas eu fiz um tampo da minha janela com caixa de ovos. Para quê? Para diminuir o ruído. Se você for escolher e for modificar, a tela propriamente fala, madeira ajuda na questão acústica. E o melhor dos cenários, gente, é o ar-condicionado inverter, tá? Porque ele não gera ruídos. Eu tenho um ventilador aqui, alguns que têm um lado mais auditivo pode ter um limiar de que está ouvindo o ruído do ventilador, mas em breve eu terei a questão do ar-condicionado, tá? 6º passo, para mim, das coisas que fazem maior diferença na nossa interatividade remota, né? É tudo aquilo que vem contribuir para todo o cenário que foi visto até aqui. Eu tenho mecanismos de criar efeitos com a webcam, tá? Então eu posso entrar nesse site, aplicar modelos que eu mudo a minha imagem ao longo do tempo. Outra coisa que o nosso amigo Paulo Leônidas da Coty comprou, e eu também já comprei, é o Lauve Sound Card, né? Que é o quê?
criar efeitos de som, um som de radialista, um som de animais, um som mais opaco, só para fazer uma modificação, uma brincadeira. Esse equipamento que está no cantinho ali superior é, às vezes, uma salva de palmas, uma brincadeira como se fosse... Oh, 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 oh. Tente mais uma vez. Aí eu, ok, né? Então, a gente tem esses modelos que ajudam. Outra coisa, e, gente, muita coisa gratuita, tá? Esse de efeitos para o webcam, como o OBS Studio, que cria o efeito da live, pode modelar até onde você vai estar proferindo. Que nem a gente aqui, vocês estão vendo material, estão vendo minha tela. Então, você consegue delinear isso dentro do OBS Studio. Eu posso ter som, né, para que toque uma determinada música. Então, muitas vezes, eu tenho junto ao MBA, né, que eu dou aulas, né, eu faço algumas interações. E aí, ao invés de ficar mudo, né, o que eu faço? Eu pego e coloco música. Então, simplesmente, eu vou lá e vou criar aquela ambientação. Então, percebam, né, que eu vou pegar e vou fazer isso, ó. O meu amigo Paulo, se estiver me ouvindo. É como se a gente estivesse indo para o Miro, fazendo interações com templates dinâmicas, né? Onde todo mundo pode conversar, né? Então, isso cria dinamismo para tuas lives, cria dinamismo para tuas reuniões. Então, aplicativos de música ajudam e muito. E outra, a questão não só de uma lousa eletrônica, mas às vezes um simples flip chart, tá? Que tem uma diferença de custo, mas que traz a roupagem de você desenhar fora a questão do Miro. Outras coisas que muitos vão falar, nossa, mas no ambiente corporativo... Sim, gente, vamos ter uma vida com brincadeira, vamos ter uma vida com alegria. Eu acredito que todos falaram aqui que o que importa é a entrega dos resultados. O que importa é o respeito pelas pessoas. Então, por que não brincar ou celebrar com alguns momentos, tá? Isso vai trazer uma alta conectividade, vai gerar, às vezes, uma descompressão, fazendo com que a pessoa tenha uma ambientação, né? Isso é muito legal. Dentro de sala de aula, muitos de nós, professores, executam em algum momento algum tipo de brincadeira como essa. Para quê? Para gerar mais empatia, para gerar mais descontração, para trazer prazer, para ser surpreendente. Legal? E o sétimo passo, uma questão de bem-estar, né? Primeiro, uma mesa ergonômica que tenha a funcionalidade de movimentação. A minha mesa não tem isso, mas eu criei mecanismo para ter as 3 telas na minha frente. Uma cadeira boa, com um posicionamento para colocar os pés. Snacks, e não é mentira, olha aqui, tá aqui o meu potinho com snacks. Água, tá? Água é importantíssimo a gente ter, porque a gente fala demasiadamente. Um café, eu ainda não ganhei, mas será que no Dia dos Pais eu vou ter um frigobar para eu puxar uma aguinha com gás, espremer um limão, né? E ter um grande bem-estar em fazer aquilo que a gente gosta de fazer, tá? Então, a pergunta que não quer calar é: quando que será a sua live, então, né? O que vocês vão fazer? E se a Aninha me permite, Ana, até para a gente findar esse momento, eu acredito que tem algumas perguntas de todos os mecanismos que a gente trouxe para dentro dessa grande palestra, né? A questão do como transformar a casa num estúdio, né? E aí eu queria depois
eu fiz algumas frases até para pensar em toda a retórica do que a gente fez nesse primeiro dia da gestão remota, da questão da liderança no papel dentro desse objeto da pandemia. Aninha, temos algumas perguntas? Oi, Vini, eu ia escrever para você, me colocaram aqui. Olha, tem muitos elogios, todo mundo gostando, várias pessoas falando, olha, eu nunca pensei que isso as pessoas tivessem fosse um ponto para eu perceber, né? Por exemplo, o ventilador, eu sou uma pessoa calorenta, o ventilador tá ligado ali, então é uma coisa também, várias pessoas pontuaram bastante coisa, mas por enquanto é isso. E aí eu queria que você trouxesse para a gente isso que você pontuou. Tá. Eu, de fato, acho que, como todos vivenciaram nesse primeiro dia do evento, a preocupação com o olhar humano, né? O que eu escrevi reflete sobre uma questão do que a gente refletir sobre tudo que nós estamos vivendo nesse instante, né? Então, de fato, só queria fazer um adendo rapidinho, pode ser? 2 minutos. Pode ser, Ana? Não, então, pode, aqui chega uma pergunta aqui muito interessante que é minha também. Mas nós vamos lá, ó. Para que todo mundo que teve o Mulan falou um pouco de meditação que você falou que ajudou a atenuar questões de ansiedade. Eu simplesmente falo que é mindfulness, é estar atento naquele instante, fazendo com foco e prioridade, tá? Então vamos lá. Eu peço a todos que, nesse instante, dentro do seu ambiente, dentro da sua casa, feche seus olhos e permita-se refletir sobre a sua vida. Como último ato dessa palestra, vamos olhar para o lado e ver o que a vida nos presenteia, né? Tanto no quesito de famílias, amigos, colegas de trabalho e, principalmente, o eu, que, lembrando da grande essência da regra do avião, eu tenho que estar bem para que o próximo esteja bem. Vamos viver dias melhores, basta acreditar. Cative a sua saúde, se proteja e proteja as pessoas que estão ao seu lado. Respeito, dê risadas, faça a diferença, seja feliz, faça aquilo que realmente importa. Independente de religião e crença, como eu comentei anteriormente, a ideia nossa como ser humano é de transformar, de aprimorar e de evoluir. Seja menos rígido, pois rigidez gera fragilidade. Eu, como bom engenheiro, sei. Cobre-se mesmos, curta cada instante. E aí, que nem o Molan falou, faça pausas, crie mecanismos de mentalização, respire, aproveite esse dia, porque esse dia nunca mais existirá. Ele é único e ele é intransponível ao longo do tempo. Lute pela sua felicidade e pelo próximo, pois só assim a gente entrará numa jornada de grande compartilhamento, colaboração e cooperação. No lugar de ofensas, faça elogios, líder. Trabalhe o mecanismo humano, entenda as particularidades e faça com que o teu time tenha este olhar, que todos realmente nesse dia 27/4, às 13h30, sejam felizes, estejam bem e estejam em paz. Esse é um grande papo e um grande essência para todos vocês. Muito obrigado, Iana. Estou pronto para as perguntas. Obrigada, Vini. Teve uma pergunta muito bacana aqui da Marina, que é até que ponto esse investimento é nosso ou da empresa. Então, eu estou achando que não está legal minha luz, eu tenho que pedir isso para a empresa ou esse investimento tem que partir de mim? Legal, a pergunta é excelente, tá? A pergunta é excelente.
e eu vou fazer uma conexão com outros momentos que a gente vive como líder, né? Eu não tenho budget para pagar uma celebração de uma entrega de projeto. Eu não tenho budget para fazer um elogio e tal. A primeira coisa que eu sempre fiz na minha carreira, Ana, até para responder essa pergunta excelente, é sempre investir nas pessoas, porque as pessoas trarão o resultado depois, futuro. Então, se eu não tinha dinheiro, eu muitas vezes ia num café, fala, eu vou pagar um café hoje. Um café, tá, gente? E não precisa ser algo grandioso, né? Então, literalmente, você está investindo em você primeiro para que isso reflita no próximo, tá? Um outro ponto, eu muitas vezes batia na porta do marketing e falava, marketing, tem algum brinde que sobrou e tal? E aí o marketing, não, eu te dou tal coisa, né? Uma garrafinha, uma caneca, um pendrive. E, gente, é a questão do anúncio, a forma como lidar e fazer com que as pessoas também entendam esse momento. Agora, voltando para a pergunta, eu digo que é o que te faz bem. Se você quer tornar o ambiente favorável, não pense na empresa, porque a empresa também tem muito mecanismo para pensar. E outra, a empresa é você. Eu não tenho salário suficiente. Invista pequeno. Amanhã ou depois você está fazendo podcast. Amanhã você pode estar fazendo uma live. Amanhã você é um profissional de mercado, independente da empresa. Então, se vale a pena investir, vale e deve ser seu. Se a empresa ajudar, como o Paulo comentou, em alguns elementos, em alguns aspectos, a Coty entregou, né, alguns mecanismos para isso se tornar surpreendente, ponto. Mas não espere o lado do próximo. Faça você a diferença.